Espírito Santo de Deus, eu invoco agora a tua presença aqui nesse local, lá no local onde esta pessoa está me assistindo. Que seja manifesta a tua presença agora, Espírito Santo de Deus. Vai tocando, Pai, agora na vida dessa pessoa que está me assistindo. Eu peço, Deus, que tu vás tranquilizando o coração dela, trazendo paz, trazendo sossego. Toca, Senhor, nos pensamentos, vá acalmando a mente desse meu irmão, dessa minha irmã que me escuta. Vai abrindo, Pai, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver e ouvir as notícias, os recados, os anúncios que o Senhor tem para nós aí dos céus. Eu declaro agora notícias do céu sobre a tua vida. Anjos do Senhor trazendo as mensagens do Deus Altíssimo para ti e para tua casa. E que a proteção, a blindagem de Deus esteja sobre ti e sobre a tua família. A paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o presbítero Maximilian e eu te saúdo com a graça e a paz do Senhor. Eu já te agradeço, você que está acompanhando o nosso canal, você que está assistindo esse vídeo, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua confiança. Eu tenho certeza que hoje Deus falará muito forte contigo, trazendo direções, respostas, curas e milagres para a tua vida e para a tua casa. Primeiramente, queridos, eu gostaria de dar alguns recados. Nós estamos na campanha Revelações para 2026. Você, eu creio, assim como eu, faz votos todo final de ano. Nós temos o costume de anotar, de elencar os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos anseios, os nossos projetos. Tudo aquilo que está em nosso coração, nós costumamos colocar como preces para 2026. Mas eu te pergunto, você já consultou Deus antes de colocar no papel as tuas preces? Então, por isso, nós entramos na campanha Revelações para 2026, para que o Senhor Deus revele o seu plano, o seu projeto para as nossas vidas. Como você sabe, a palavra diz: Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nessa campanha de 17 dias, nós vamos clamar ao Senhor para que Ele revele quais são não os nossos, mas os planos dele para esse ano que está chegando. Eu peço que você nos acompanhe até o dia 31 e eu tenho certeza que Deus vai te revelar todo o caminho, todo o trajeto que Ele tem para que em 2026 você conquiste aquilo que há anos você sonhava. Eu creio que esse ano, se você alinhar a sua vida, os seus projetos, os seus objetivos com Deus, Ele vai sim realizar esse milagre e cumprir as promessas dele. Eu também gostaria de pedir que você, que é um semeador do reino, você que é um evangelista, inscreva-se nesse canal, dê o like nesse vídeo e compartilhe com a sua família, com seu vizinho, com as pessoas que já conhecem ou principalmente com as que ainda não conhecem a palavra de Deus. E grande será o teu galardão. Último recado: se algum momento você tiver uma cura, um milagre, uma resposta de Deus, a partir do momento que você começou a assistir essas lives, eu peço que você escreva aqui embaixo nos comentários: Deus liberou a cura, Deus liberou o processo que há anos estava na justiça, Deus liberou libertação sobre o meu filho, sobre a minha casa. Escreva aí, porque no próximo vídeo eu vou ler o seu testemunho e através do milagre que Deus fez na tua vida, você vai edificar a fé dos seus irmãos e das suas irmãs. Amém? Vamos então para a palavra de hoje. Eu gostaria antes de contar uma história, não é uma história bíblica, mas ela ilustra bem o princípio
que eu vou dissertar logo adiante. A história é a seguinte, queridos. Existia há muito tempo atrás um rei, e esse rei já era velho e não tinha filhos. Então ele pensa: em algum momento a minha morte vai chegar. Eu preciso deixar um herdeiro digno ao trono, um herdeiro que honre tudo que eu fiz pelo meu reino até agora. Mas como esse rei não tinha filhos, ele convoca em todo o reino o seu exército a procurar 5 jovens, 5 homens jovens capacitados, 5 homens jovens proeminentes com espírito excelente, para que pudessem suceder ao trono do rei. Então os homens desse rei trazem esses jovens até o seu palácio. E esse rei faz o seguinte: ele diz a esses homens: cada um de vocês vai receber uma semente. Eu quero que vocês cuidem dela da melhor forma possível. Plantem-na na terra, adubem, cuidem, façam o seu melhor. E daqui a um mês eu quero que vocês tragam o resultado dessa semeadura para a minha avaliação. Os 5 jovens saíram e fizeram o que o rei disse. Mas um deles, o que eu vou contar a história, esse jovem ele plantou a sua semente, regou, adubou, fez tudo o que podia, mas em momento algum a semente mostrou resposta. A semente não germinou, tampouco cresceu, não frutificou, não floresceu. Aquele jovem olhava para aquele vaso de terra que nada via. E por mais que ele se esforçasse, parece que nada que ele fizesse surtia efeito. Então, dali um mês, ele pegou o seu vaso, sem nada, apenas com terra, e foi até o palácio do rei. Quando ele chegou diante do trono, ele viu que os seus 4 concorrentes levavam plantas frondosas, plantas bonitas, com flores, com folhas. Aquele jovem que não conseguiu desenvolver a sua planta olhou para os lados e pensou: eu não tenho a menor chance. Então surgiu o rei. Ele foi avaliando uma por uma. Ele olhou todas aquelas plantas que haviam se desenvolvido bem. E por último, olhou aquele jovem com o seu vaso com terra. No final, ele disse: esse jovem que trouxe o vaso apenas com terra, ele sucederá ao meu trono e ele será o novo rei depois que eu vier a morrer. Queridos, aquele rei era sábio. Ele pegou as sementes antes de entregar aos jovens e ele ferveu elas em água por muito tempo, até que elas não tivessem mais capacidade de germinar. Então todos aqueles jovens receberam sementes mortas, sementes sem capacidade de crescimento. O que nos leva a concluir que todos os outros 4 trapacearam, mentiram, burlaram a regra que era para cuidar da semente que o rei havia lhe dado. Eles pegaram outras sementes de outras plantas e plantaram, achando que assim conseguiriam enganar o rei sábio. O único que foi honesto, o único que continuou cumprindo princípios, foi aquele jovem que levou o vaso vazio. Qual é a sabedoria dessa história? Queridos, muitas vezes nós não alcançaremos os resultados que nós gostaríamos. Sabe, Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus nos dá direcionamento, unção, ânimo, e sim, eu creio que sempre será o plano de Deus que nós venhamos a ter sucesso. Mas nós sabemos que mesmo as pessoas mais excelentes, mais capacitadas, mais esforçadas, ainda assim, em algum momento, vão fracassar. Pode ser o melhor time de futebol do mundo. Em algum momento aquele time vai perder um jogo na temporada. É impossível acertar todas as vezes. E nós sabemos que, por mais que o fracasso pareça algo que nos tira dos caminhos de Deus, eu venho te dizer que nem sempre é assim. Queridos, existem derrotas, existem momentos de perca que o Senhor vai trabalhar em nossas vidas. Sabe, a crise, ela nem sempre vai vir para nos derrubar. Muitas vezes um problema se torna um desafio e através daquele desafio,
Deus trabalha no nosso caráter, Deus trabalha no nosso emocional, Deus vem trazendo o refrigério, vem trazendo o alicerce daquilo que nós ainda não tínhamos totalmente firmado na dependência dele. Sabe, queridos, essa história ilustra muito bem também o relato do profeta Samuel ungindo Davi. Eu vou ler para você 1 Samuel 16:6. A palavra nos diz que aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Queridos, Deus não quer saber da tua capacidade, Deus não quer saber da tua força física, Deus não quer saber de nada disso. Todas essas coisas externas, Ele nos dá, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. A única coisa que Deus realmente se importa é o nosso coração, o nosso caráter, o quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos desejos carnais, abrir mão de tudo aquilo que nós temos apego, mas nós sabemos que não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida, e deixar de lado. É isso que o Senhor procura nos seus verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Por isso eu te digo, se hoje você teve uma derrota, se hoje você está passando por uma fase de privação, se hoje você ainda não viu o sucesso despontando na tua empresa, na tua vida pessoal, no teu casamento, eu te digo, continue cumprindo princípios. Continue demonstrando ao Senhor que você é um homem, uma mulher confiável. Queridos, nada move mais a presença de Deus do que nós demonstrarmos que nós colocamos Ele acima de todas as coisas, que nós não somos movidos por circunstâncias, mas movidos por princípios. Princípios esses firmados na palavra e na presença de Deus. Então eu te digo, tire proveito da crise. A crise para o mundo pode ser devastação, pode ser vergonha, pode ser escândalo, mas para nós que cremos no Deus Altíssimo, a crise é só mais uma oportunidade para que nós venhamos a demonstrar a nossa total confiança e dependência em Deus. Querido, quando você sai de uma crise cumprindo princípios, mantendo os seus valores inabaláveis, intocados por propostas, por qualquer coisa que não venha de Deus, quando você sai de um problema, de um desafio, com as suas vestes limpas, com seu caráter inviolado, aí sim vem o rompimento sobre a tua vida. Então, não se curve aos ventos de vãs doutrinas, siga crendo nas palavras e nas promessas do Senhor para a tua vida. Sabe, nós que temos empresa, nós que buscamos prosperar no ramo do empreendedorismo, tendemos a, algumas vezes, ficar iludidos com os resultados do dia. Mas eu te digo, Deus não vê a tua vida assim. Deus enxerga o plano dele para ti a longo prazo. Então não fique frustrado, não fique desanimado pelos teus resultados hoje. Não pense que você está jogando um jogo e que o que vai importar é quanto mais você vencer, quanto mais você ganhar. Não é só sobre isso, meu amado e minha amada. Chegará o dia que o grande juiz virá julgar todas as nossas obras, e nesse dia de nada vai valer diante dele quantas vezes você venceu ou quantos pontos você fez, mas sim a maneira que você jogou. Então, muito mais vale para Deus o seu caráter, o seu coração, do que os seus resultados. Não me entenda mal, Deus quer sim que nós venhamos a ter frutos. A
frutificação é sinal da presença e do favor de Deus, mas não somente ela. Resultados naturais, resultados materiais que desonram e desobedecem os princípios de Deus, eles não podem fazer parte da nossa vida. Entre escolher seguir ser fiel a Deus e ter resultados, escolha a fidelidade do Senhor, porque aquele que é fiel na dificuldade, Deus exalta no momento de glória. Amém, querido? Eu queria terminar com um versículo em Mateus 16:26 que nos diz: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Não queira ganhar o mundo. Não queira ganhar atenção e prestígio de homens, mas desapontar ao Senhor. Não toque a tua alma, não troque a coisa mais preciosa que Deus te deu por coisas terrenas, porque o teu galardão a traça não come e a ferrugem não corrói. É a coroa incorruptível. Enquanto muitos no mundo correm por uma coroa que não dura pela eternidade, por uma coroa fugaz que é corroída, nós corremos por uma coroa incorruptível, de glória e de paz eterna, junto ao Senhor. Amém, meu amado? Agora eu gostaria de orar pela tua vida, de liberar palavras sobre ti, sobre a tua casa, e eu já vou declarando: Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida desse homem, eu apresento a vida desta mulher, eu apresento esta família que está me acompanhando. Em nome de Jesus, eu declaro agora uma visitação ainda mais intensa do teu Santo Espírito. Vai tocando, Pai. Vai tocando agora com a tua mão poderosa. Vai dissipando, Senhor, todas as trevas. Vai cortando, Senhor, toda e qualquer amarra que possa estar impedindo essa casa de viver a plenitude dos teus propósitos. Em nome de Jesus eu dou uma ordem agora. Espírito de miséria, bata em retirada em nome de Jesus. Todo migrador, todo podador, todo destruidor vá batendo em retirada em nome de Jesus. Eu declaro a unção dos celeiros transbordantes sobre a tua vida. Hoje Deus vai levantar alguém. Você que precisava de um recurso, eu declaro, hoje Deus vai levantar alguém. Não vai faltar na tua casa. Coloca, Senhor, um Abimeleque, aquele que jogou a corda e retirou o homem do poço. Coloca uma pessoa assim para resgatar desse poço, Senhor, esse teu filho, essa tua filha. Coloca, Pai, uma conexão agora para que ele seja abençoado, porque o Senhor conhece o teu clamor, o Senhor ouviu a tua súplica e ele é socorro bem presente. Eu declaro sobre a tua vida agora cura no corpo físico. Você que estava com dor de cabeça, eu declaro agora, seja curado em nome de Jesus. Você que começou a ter uma dor de cabeça do nada, você que começou a ter esse sintoma, eu peço, vai tocando agora, Deus. Toca com a tua mão de cura. Descomprime, Senhor, o cérebro dessa pessoa agora. Toca no crânio, Senhor, vai aliviando essa tensão. Vai tirando, Pai, toda sinusite, toda dor, Pai, na parte interna do nariz agora. Tudo que impedir essa pessoa de respirar, eu dou uma ordem, seja desobstruído em nome de Jesus. Vai tocando agora, Senhor, pessoas que estavam clamando pelas suas famílias, pessoas que estavam preocupadas com as festas de final de ano, que tinham problemas a resolver. Você que estava pensando em nem visitar a sua família por causa de problemas que aconteceram esse ano ainda, eu declaro em nome de Jesus, haverá entendimento. Essa pessoa vai te procurar e você terá a sabedoria do Espírito Santo de Deus para liberar perdão e permitir ser perdoado. Eu declaro agora harmonia nessa casa, em nome de Jesus. Satanás não conseguirá
separar essa família, porque a família é projeto do Senhor. Receba aí você, que tinha questões familiares, o Espírito Santo te visita agora com essa unção de sabedoria e ele vai te inquietar e você vai conseguir resolver esse problema pela graça e pela paz do Senhor. Amém, querido? Eu espero você amanhã às 6:30 da manhã. Que você tenha um dia abençoado, que Deus prospere o teu trabalho, que Deus prospere a tua vida, que Deus te dê ânimo, te dê força, te dê clareza de pensamento. Hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de conquista e nada poderá parar os propósitos de Deus para a tua vida. Obrigado e que Deus te abençoe.